do Senhor. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Então, mais uma noite de fidelidade, né? Na presença do Senhor. Minha alma louva, meu Redentor, Jesus, meu Rei, meu Salvador, que sobre a cruz em meu lugar, seu sangue deu pra te salvar. Se sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu pra me salvar. Salve seguro nele estou, pois com seu sangue me livrou. Ó quão perdido longe andei, longe de Deus e sua lei, com terno e paciente amor, seguiu-me sempre o Salvador. Se sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu pra me salvar. Salve seguro nele estou, pois com seu sangue me livrou. Bendito dia quando enfim de Cristo sobre a cruz por mim, vencido pelo seu amor, redime logo ao Salvador. Se sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu pra me salvar. Salve seguro nele estou, pois com seu sangue me livrou. Vem alma aflita descansar, eis Cristo pronto a perdoar. Confia nele de coração e Deus será o grande perdão. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos em Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Jesus anda por cima do mar. Glória a Deus. Mateus 14, versículo 22 em diante. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu, manda-me que tenha contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiro
Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que tocavam ficavam sãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Repita comigo: ande por cima do mar. Ande por cima do mar. Nessa palavra aqui, quando Jesus, me chamou a atenção, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles por cima do mar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, Jesus. Então, a gente andar por cima do mar, Jesus nos dá essa possibilidade, por cima do mar, é andar em espírito. É andar no espírito. E a gente entende andar em espírito, no espírito da palavra. Por quê? A palavra do Senhor nos diz que quando os discípulos viram Jesus andar por cima do mar, eles se assustaram porque pensavam que era um fantasma. E o que é um fantasma? Um espírito. Porque na cabeça deles só algo sobrenatural podia fazer tal coisa. Mas Jesus ali naquele momento ensina para ele, e para nós, que andar de maneira sobrenatural, independente da circunstância, não, porque a palavra do Senhor nos ensina que o homem natural ele não discerne as coisas espirituais. Então Jesus veio justamente para mostrar a mim e para você que a natureza divina dele nos mostra e faz com que eu e você também viva de maneira sobrenatural. Então os discípulos disseram, é um fantasma, porque só um fantasma pode fazer isso. Mas Jesus disse, não, tem mais, sou eu. Então a palavra do Senhor nos diz, a mim e a você, que você também pode andar por cima do mar. É a circunstância dizendo uma coisa e eu e você firmado no poder da palavra de Deus. É a adversidade falando uma coisa e eu e você andando por cima do mar. Aleluia. Andando por Glória cima a do mar. Deus. Confiando naquilo que Jesus está falando. E essa é a vontade do Senhor. E Pedro, ali querendo testificar, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus diz, vem. E a partir do momento que o Senhor diz, vem, como o Senhor diz, em minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à nossa terra. É a gente andar por cima do mar. Me chama muita atenção, eu tenho refletido muito isso, quando a mulher do fluxo de sangue, ela anda por cima do mar. Porque a partir do momento que ela não se apropria mais do seu fluxo de sangue, mas ela acredita que aquilo que a virtude que havia em Jesus, que era o poder da cura, vinha para o quarto dela, vinha para o corpo dela, ela anda por cima do mar. Ela não pensou mais na sua enfermidade, ela pensou na cura. Então o que Jesus está nos ensinando hoje? A mulher ela estava enferma, mas Jesus tinha saúde. Então ela atraiu para ela, pela fé no nome de Jesus e pelo que ela ouviu falar de Jesus, a palavra de cura. Se tão apenas eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Mas ela estava com o fluxo ainda. Mas ela anda por cima das águas. Ela anda por cima das águas a partir do momento que ela alicerça a confiança dela no que Jesus está falando. E foi isso que Pedro fez. Até que ele, o sentido natural se volta para o vento contrário. Então, por isso que o Senhor quer que eu e você a todo momento esteja alicerçado no Espírito. Para que a gente ande por cima do mar. Então, andar por cima do mar é andar em Espírito. O Espírito da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. Jesus, ele veio encarnar.
Senhor, né, ele foi concebido pela virtude do Espírito Santo. Então, a concepção de Jesus pelo Espírito Santo, né, pelo Espírito Divino, né, mas a gente destaca a natureza divina, mas também a natureza humana, porque Jesus ele tinha emoções, ele tinha fome, ele tinha sede, e foi para isso que o Senhor o enviou em carne para padecer por cada um de nós, para sentir as dores, para levar sobre ele os nossos pecados, os nossos escárnios. Então, nada do que a gente passa aqui, Jesus não levou sobre ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas com uma natureza sem pecado. Santo, santo, santo. Então, essa palavra está nos ensinando hoje. Para a gente não afundar, a gente precisa andar em espírito. Amém. A circunstância diz uma coisa, mas Glória a palavra a diz Deus. outra. Então eu preciso me esforçar para estar alicerçada no Espírito. Eu preciso caminhar sobre as águas. Porque Jesus disse aqui para Pedro: vem. Enquanto Pedro estava alicerçado no vem de Jesus, ele caminhou. Mas quando a gente volta a nossa atenção para a circunstância, por causa da natureza, né, natural, porque a gente não pode andar, dizer que está no natural e ao mesmo tempo no espírito. Né? Porque quando Pedro ele foi para a natureza natural, ele afundou. Mas quando ele andou no espírito, no poder da palavra, ele caminhou sobre as águas. Né? Então o Senhor está nos ensinando a caminhar sobre as águas, a andar por cima do mar, a andar no Espírito. Isso requer meditar na palavra dia e noite, ou seja, tempo e fora de tempo. Independente do tempo, esse dia e noite é tempo. Independente do tempo, meditar na palavra, trazer à nossa memória a verdade do Senhor, porque o Senhor quer que a gente ande sobre as águas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus?